Olá, gente. Hora de estudar a palavra. Talvez você já tenha assistido uma live durante o dia. Deixa eu aproveitar para comer uma mariolinha aqui. Vamos lá. Cadê vocês? Suiane, primeira. Deixa eu ver se eu melhoro o meu ângulo aqui. Ju, Adriana. As mulheres sempre primeiro, né? Como é que foi o dia de vocês? Todo mundo bem? Aí veio o Jefferson. Foi só eu falar e ele entrou. Todo mundo bem? Todo mundo ligado? Ju lá de Orlando, Aninha de Texas. E daqui a pouco entra a Maria lá de Los Angeles. Sei que é uma live internacional. Aí entrou ela. Olha. Gente, acabei de tomar uma sopinha, tô comendo uma mariola, como a gente chama no Rio, né? Que é uma... Assim, para ninguém ficar vendo a foto do meu casamento lá atrás. Vamos lá. Hora de estudar a Bíblia. Atos capítulo 18. Estamos partindo, né, para os últimos capítulos. Mas temos que ganhar tempo. Capítulo 18 de Atos diz assim, começa dizendo assim: depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Você lembra a passagem por Atenas? Quando enquanto ele está esperando os amigos que ficaram na cidade anterior, ele vê que a cidade é muito idólatra, e ele começa a ministrar para os atenienses e debate com eles, até que chega a hora em que ele quer sair de lá também, porque deu problema. Então Paulo sai de Atenas e vai para Corinto, uma importante cidade daquela época. Ali ele encontrou um judeu chamado Áquila. Novos personagens são agregados à história. Ele encontra um judeu chamado Áquila, que é natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio, o imperador, havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Foi um imperador novo que não queria mais ninguém em Roma. A mesma profissão ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. E todos os sábados, Paulo debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Paulo tinha um poder de convencimento muito forte. Isso se devia, a primeiro, sua capacidade de oratória. Segundo, ao seu conhecimento. Ele conhecia as Escrituras. Ele era alguém que se dedicou muito tempo para estudar. Ele estudou com bons professores. Então, Paulo gostava de um debate. E ele ia convencendo judeus e gregos. E você já conhece essa equação, né? Paulo fala, judeus se convertem, gregos também, e aí os judeus invejosos se manifestam. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, onde Paulo os deixou, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, já não fazia mais tendas, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se-lhe eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. E aqui vem uma frase que provavelmente todos nós já falamos. A irmã Inês lá da Nova Vida de Jacarepaguá, chegando também. Qual é a frase que Paulo diz? Depois de passar por tantas cidades, já na sua segunda viagem missionária, e os judeus, seus concidadãos, seus companheiros da mesma fé, que cresceram na mesma religião que ele, de tanta inveja, de tanta perseguição a ele, Paulo chega àquela hora em que eu e você provavelmente já falamos. Olha, estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, você já falou isso na sua vida? De agora em diante, eu não cozinho mais para ninguém. De agora em diante, eu não frequento mais escola. De agora em diante, eu não quero saber mais do Brasil. De agora em diante, ele diz, de agora em diante, irei para os gentios. Esse homem nasceu judeu, cresceu judeu, fariseu, ministrando para todos os judeus. E ele achava que esse era o chamado dele. Só que de tanta perseguição, de tanto incômodo, de tanta inveja que os judeus tinham contra ele, porque ele se saía bem, porque ele era bem sucedido, porque ele conquistava os seus ouvintes, chegou a hora em que ele falou, de agora em diante,
eu irei para os gentios. E dali para frente ele realmente não tentou mais convencer os judeus de que Jesus era o Cristo, o Messias que eles esperavam. Ele simplesmente entendeu, já basta, já deu. E Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era um homem temente a Deus e morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Você vai ver mais tarde Paulo escrevendo 2 cartas para a igreja dos coríntios, que era uma igreja que nasceu a partir de todas essas mensagens, de todos esses que saíram das sinagogas e que acreditaram no que Paulo ministrou. Então, Paulo teve uma influência muito forte nessa igreja. E o capítulo continua, não é um capítulo longo, ele tem 28 versículos, mas ele fala sobre isso. Paulo já preocupado, querendo sair da cidade, ele tem uma visão de Deus. Certa noite, diz o texto, que ele foi batizando gente, as pessoas eram batizadas à medida que criam. O Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois eu estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Ele já estava cansado de perseguição, de ser machucado pelo Evangelho, não estava desistindo de ser pregador, mas ele precisava de uma trégua. O Senhor falou para ele: fica tranquilo, não vai embora da cidade, estou te protegendo, tenho muita gente nessa cidade. Em outras palavras, ainda tenho muita gente aqui que já são meus e você precisa trazê-los para o redil. Então Paulo ficou ali durante 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus. E aí tem o procônsul de Acaia, que os judeus vão até ele, tentam falar contra Paulo, e há um movimento, os judeus sempre perseguindo Paulo, né? Porque Paulo pregava diferente do que eles pregavam. E aí um outro personagem aparece. Versículo 18 diz: Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila, aqueles 2 fabricantes de tendas que ele conheceu. E se tornaram amigos e companheiros novos na caravana. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia devido a um voto que havia feito, como eu. Mas não foi voto não, meu foi outro problema. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. Parece que ele era incurável, né? Chegou numa outra cidade, tinha uma sinagoga, lá vai ele e começa a debater com os judeus. E, pedindo eles que ficassem mais tempo, não cedeu, mas ao partir prometeu: voltarei se for da vontade de Deus. Então ele embarcando, partiu de Éfeso e foi até Cesareia e subiu a igreja para saudá-lo, e depois desceu até Antioquia. Ele fez o caminho de volta até a igreja de onde ele saiu na missão Antioquia, base missionária depois que Jerusalém sofreu os ataques. Aí passa algum tempinho, ele parte dali, viaja por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo os discípulos. Por isso que a igreja tem ministérios diferentes. Você deve conhecer na sua igreja um ministro que ele não se preocupa muito com o crescimento, desenvolvimento dos discípulos. Ele se preocupa em trazer essas pessoas para Jesus. Esse é o evangelista, ele quer ganhar almas. Você vai conhecer alguns outros que se preocupam em apontar a verdade, dizer: olha o que você está fazendo, o caminho é por ali. Esses são os profetas. Você vai conhecer mestres, que são os que se preocupam em que os discípulos não sejam enveredados por doutrinas falsas, por ensinamentos errôneos. Então, esses são os mestres. Você vai conhecer os apóstolos, que são aqueles que abrem as fronteiras, que começam igrejas, que estão sempre tentando expandir o evangelho. E você vai conhecer os pastores. Os pastores são aqueles que não se preocupam tanto em viajar e abrir novas igrejas. O coração deles está ligado às ovelhas. As ovelhas precisam de cuidado, de trato, de manutenção. E Deus levantou esses 5 ministérios para que a igreja pudesse ser completa. Essa é a multiforme graça de Deus. Aqui Paulo, que já quer partir como apóstolo para ganhar novas frentes, ele vai fortalecendo os discípulos por onde passa, e aí ele acha um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, e que chegou a Éfeso. E ele era um homem culto, tinha grande conhecimento das Escrituras, foi instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus. Porém, não conhecia apenas o batismo de João, o batismo em águas. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, não fizeram como os judeus invejosos. Disseram: esse cara é bom, o cara é forte na palavra,
e ele tem um poder de convencimento poderoso, é muito dinâmico, e então vieram conversar com ele, o ouviram, convidaram para ir à sua casa, e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ir ele para cá, e os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. E aí Apolo se agrega a essa equipe que acompanhava Paulo e o recomendaram para que ele falasse em outras igrejas. Ao chegar lá, ele auxiliou muitos que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Em outras palavras, esse capítulo curto, ele tem Paulo saindo de Atenas indo para Corinto, e nessa cidade muita coisa acontece. Ele conhece Áquila e Priscila, que eram fabricantes de tendas, com quem ele se identifica profissionalmente e depois ministerialmente. Ele faz a sua declaração: de agora em diante eu vou para os gentios, como que depois de vocês judeus, meus companheiros, meus compatriotas, meus companheiros de fé, de vocês, ou de religião, me recusarem, eu vou em frente. E aí ele conhece outros lugares, ele ministra para outras pessoas, e Apolo entra na caravana e começa a ministrar a partir daí. Amanhã nós vamos estudar Paulo em Éfeso, muita coisa acontece, há um tumulto lá também, e eu espero que você leia o capítulo durante o dia, para que a gente possa estudar à noite, tá bom? Muito obrigado pela companhia. Eu vou ver se acho mais alguém aqui. A Ipate está conosco. Deixa eu ver quem está aqui. A Sueli. Pastor Jardim, boa noite. Deus abençoe você, toda a sua família. E nós falamos de Deus também. Saudade de nossa igreja. Então, é a Diná Novaes, a Bianca Lucena. Olha, quanta gente querida. Marquinho, Marcos Pinheiro, Marli Deia, Graça. Quanta gente. Obrigado, queridos, por essa atenção. A Thelma, o João, a Ana. Eu sei que depois que nós terminamos aqui, fica gravado no YouTube para que você possa conferir. Deus abençoe e tenha uma linda noite. Amanhã a gente se vê.